Bom dia, igreja, graça e paz. Queria começar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai. Me capacita a trazer a Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas e use a minha vida, Pai. O Senhor é bem-vindo neste lugar, que seja o Senhor a falar, Pai. Toca no coração de cada irmão aqui, que possamos ser edificados, que nós possamos aprender da Tua palavra, Pai. E que isso possa trazer transformação nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu gostaria de falar hoje a respeito da Bíblia, que é o livro mais lido e publicado no mundo, que é a base da nossa fé. E eu queria falar um pouco a respeito dela e de como ela, desde o início de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Então, fazendo um breve resumo, cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia, porque tem alguns livros que não dá para saber com certeza quem escreveu. Eles foram escritos num período de 1.600 anos, entre o primeiro escritor e o último escritor. E apesar de ter tantos livros e tantos escritores, um espaço de tempo grande entre eles, a Bíblia se mostra inerrante e infalível. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia não foi organizada em ordem cronológica, mas sim priorizando uma narrativa, a ordem narrativa dos fatos, né? Ela contém 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E em torno de 1555 que a Bíblia foi organizada em capítulos e versículos como a gente conhece hoje. E em 90 depois de Cristo, no Concílio de Jamnia, rabinos definiram quais eram os livros canônicos, que são os livros inspirados por Deus, e retiraram os livros apócrifos, que eram livros históricos, mas eles entendiam que foram livros que não foram inspirados por Deus. Uma outra questão importante por ser um livro tão antigo, com tantas traduções, principalmente hoje em dia, é em relação à confiabilidade da Bíblia. E ela é a obra literária que possui maior comprovação de autenticidade e fidelidade da história. Não tem nenhum livro que tem tanta comprovação quanto a Bíblia. E segundo os estudiosos, 99% dos textos são absolutamente fiéis aos originais, e as pouquíssimas dúvidas que tem não afetam em nada as doutrinas básicas do cristianismo. A gente vê hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas questionando a Bíblia, ridicularizando, falando que é um livro ultrapassado e uma série de coisas. Mas, como nós vamos ver, não é verdade isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E Deus deixou realmente para edificar as nossas vidas. Muitas vezes o inimigo tenta colocar dúvida em nossos corações, mas como nós vamos ver aqui, realmente é a palavra fiel de Deus, a Bíblia. Aqui em 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então aqui já é deixado bem claro que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso é uma coisa fundamental da gente entender. E ela serve para nos ensinar como nós devemos viver, como nós devemos viver, como nós devemos agir. Tudo que nós precisamos saber para as nossas vidas, a Bíblia traz. Ela também serve para a nossa repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, como Deus nos ama, Ele também quer nos corrigir, assim como a pastora Lídia falou agora. E Deus usa a Bíblia para isso também, né? Deus fala que Ele ama a quem Ele corrige a quem Ele ama, e Deus usa a Bíblia para isso, para nos corrigir também. É interessante que a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, né? Então ela é bem fiel a tudo que aconteceu. A gente vê no caso de Moisés, que Deus falou para ele apenas tocar na rocha, e ele bate na rocha, e como consequência disso ele não pode entrar na terra prometida. Nós vemos o caso de Abraão. Deus pede para ele sacrificar. Não é isso que eu ia falar, desculpa. É de Davi. Nós vemos que ele peca com Betseba, né? Embora tivesse o coração de Deus, como a própria Bíblia fala, mas todos esses homens se arrependeram, foram perdoados e alcançados pela misericórdia de Deus. A Bíblia também não promete vida fácil para a gente, né? Em João 16:33, Jesus fala que nós teríamos aflições, mas para nós termos ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então até o Sandro postou recentemente
a morte provável dos apóstolos. Então a gente vê que a maioria dos apóstolos morreram de uma forma trágica, por manter a fé em Jesus. No caso de Pedro, por exemplo, provavelmente ele morreu crucificado de ponta cabeça. Então mesmo Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes diante de pessoas simples, depois de ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, foi fiel até a morte e morreu sem negar Jesus, assim como os outros apóstolos, né? Um outro caso que a gente vê também, se a gente for analisar o livro de Jó, tudo o que aconteceu lá, se a gente pudesse resumir, o diabo estava acusando Deus de comprar o amor de Jó, né? O diabo fala que Jó só amava ele, só honrava a Deus porque ele tinha enchido eles de bens e coisas do tipo. E Deus permite que o diabo tocasse em Jó e prova que Jó amava ele verdadeiramente. Então Deus realmente não compra o nosso amor. Ele deseja que a gente ame, quer ter um relacionamento conosco, mas ele não força a gente a isso, né? Realmente ele quer que a gente ame espontaneamente. Aqui em Mateus 28:20, Jesus fala: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Em Mateus 24:13, Jesus também fala: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Então nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. Agora a diferença é que para quem serve a Deus, Jesus promete que vai estar conosco nessas dificuldades. O ímpio também tem lutas, o ímpio também tem dificuldades, mas eles não têm Deus presente. E aqui Deus promete que estará conosco diante das dificuldades, que nos dará vitória, né? E um detalhe importante, Jesus fala que quem perseverar até o fim será salvo. Então é importante que a gente persevere. Não adianta a gente somente aceitar Jesus e achar que tudo isso está resolvido. Obviamente isso é muito importante, é o primeiro passo, mas a gente tem que continuar buscando a Deus e perseverar até o fim. Então a base da nossa fé é a Bíblia, e isso é muito importante, a gente entender que ela é a base e que ela está acima de qualquer coisa, e que é a palavra de Deus viva, e acima de qualquer homem também. Nós também temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que ele foi 100% homem, que ele foi 100% Deus, e que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Eu falo disso porque a gente vê às vezes muitas religiões e até mesmo seitas que citam Jesus, mas citam Jesus de uma maneira errada ou creem em Jesus de uma maneira errada. Então falam, por exemplo, que Jesus foi um grande profeta, mas não reconhecem que ele é o Messias, ou até falam que ele é o Messias, mas falam que ele não foi 100% homem, o que não é verdade. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, e nós temos que entender a maneira correta e crer que Jesus tem todos esses pré-requisitos e que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é suficiente para nós. Em João 5,39 fala: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." Então foi Jesus que disse isso. Então ele fala para a gente examinar as Escrituras. E eu estou dizendo isso porque eu tive privilégio, acho que foi em 2016, se eu não me engano, que eu vim para esse ministério. E nesse ministério eu tive a oportunidade de estudar a respeito da Bíblia. A gente tem o pastor João, que desde que eu estou aqui sempre tem leitura, né, para que a gente possa aprender mais da Bíblia. A gente tem aqui o curso de obreiros, que tem duração de 2 anos, uma vez por semana. Atualmente é online, né, tem essa facilidade. Na época que eu fiz era presencial. Depois a gente tem o seminário, que são 3 anos também, uma aula por semana. E também aprendi muita coisa, né, no seminário e no curso de obreiros. Embora eu tivesse lido a Bíblia algumas vezes quando eu cheguei, eu pude ter uma compreensão correta da Bíblia após estudar e examinar. E Jesus mesmo nos orienta aqui para examinar as Escrituras. Então, se Jesus está falando para a gente examinar as Escrituras, para a gente ler, para a gente estudar, eu acho que isso é de extrema importância. E ele explica porque nelas, nas Escrituras, que tem a nossa vida eterna, e é ela que fala de Jesus, como nós vamos ver aqui. Isso é importante porque em 1 Tessalonicenses 5 é falado para nós examinarmos tudo que é pregado, para ver se aquilo confere com a palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus. Até foi curioso, estava conversando domingo passado com os parentes, estavam falando que às vezes eles leem a Bíblia, que eles não entendem, que é de difícil compreensão. Mas é assim, se a gente pegar um livro e começar a ler do meio sem entender, sem saber o que está acontecendo, realmente a gente não vai entender. A Bíblia também, se a gente não tiver uma caminhada, procurar estudar, procurar entender
e ter uma rotina, realmente fica de difícil entendimento, até porque também nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos dando revelação, para que a gente possa entender a Bíblia completamente, né? E eu acho que esse curso e tudo que a igreja incentiva a nós lermos ajuda a nós termos esse conhecimento da Bíblia. Até porque a gente vive em tempos difíceis, a gente vê muitas pessoas manipulando a palavra de Deus para benefício próprio, algumas por falta de conhecimento e de entendimento da palavra. Então, como a Bíblia ensina, é importante nós mesmos termos o conhecimento da Bíblia e poder avaliar aquilo que está sendo dito, né? Uma outra questão que às vezes levantam também é que é difícil de interpretar, a dúvida, tem hora que o texto é literal, tem hora que não é, mas volto a dizer, por isso que nós estudamos a Bíblia, a gente tem a hermenêutica, a gente tem a exegese que estuda justamente isso, para ver para quem o texto foi escrito, em que contexto, para justamente não ter essas dúvidas e a gente poder ter uma compreensão correta da palavra de Deus. É lógico que tem coisas que são mais complexas, são difíceis de entender. Se nós entendêssemos a mente de Deus, nós estaríamos igual a Ele não seria Deus. Obviamente, Deus está muito acima de nós, a gente não consegue compreender tudo, apenas aquilo que Deus quis que a gente soubesse, mas é fundamental ter essa intimidade para ter conhecimento. Eu queria trazer 2 textos agora, falando um pouco de 2 Pedro. Aqui fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, expelidos pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, né, a Bíblia testificando que ela é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, que não foi Deus usando homens para escrever. Tem até uma frase que diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, e sem dúvida ela é extremamente atual. Eu até lembro que o pastor João comentou de alguma pessoa que conhecia a Bíblia, que cria, mas falou que tinha dificuldade em crer na história de Jonas, né? E eu vi uma frase que eu não sei de quem que é, a pessoa falava que se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido o grande peixe, ela creria. Então eu acho que o caminho é bem por aí mesmo, nós temos que crer em absolutamente tudo, né? E eu trouxe 2 textos bem interessantes que mostram isso, que é 1 Jeremias 25, 11 e 12, que fala: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então, Deus trouxe essa revelação a Jeremias. Quando Deus trouxe essa palavra, Israel aparentemente estava tudo em ordem, e é uma palavra que só podia ser revelada por Deus, porque aqui ele trouxe uma palavra contra o povo dele, ele sofreria as consequências dessa profecia. E inclusive ele fala que são os babilônios que vão invadir Israel, e ele dá o tempo de início e de término do cativeiro, e tudo isso se cumpriu. Então somente Deus mesmo para revelar isso para ele. E inclusive esses 70 anos não são por acaso, porque Deus tinha determinado que a terra poderia ser cultivada por 6 anos, e no 7º ano ela deveria descansar, que seria o ano sabático da terra. E Israel por 490 anos não cumpriu essa palavra, desobedeceu a Deus. E aqui nessa parte a gente vê Deus cumprir a vontade dele e a palavra dele. A gente confirma isso aqui em 2 Crônicas 36, 21, o texto fala: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então a gente vê realmente que é uma palavra que homem nenhum poderia prever ou trazer, somente realmente vindo da parte de Deus. Tem um outro texto também agora, profetizado por Isaías 44, 28, que fala: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo: tu serás fundado. Aqui é o mesmo contexto, né? Impossível um homem
entregar uma profecia dessa, só poderia ser Deus para revelar essa profecia, porque aqui ele fala do grande rei da Pérsia, Ciro, 210 anos dele nascer. Então Ciro não tinha nem nascido, e aqui já Deus usa Isaías para profetizar que Ciro iria reedificar o templo de Israel. Inclusive nessa época o templo também não tinha sido destruído, então só poderia ser mesmo uma palavra de Deus. Foi profetizado 140 anos essa palavra antes da destruição do templo. Então ele fala que Nabucodonosor não tinha destruído o templo, ele dá o nome do rei e dá todos os detalhes de como isso aconteceria, e nós sabemos que isso se cumpriu. Aqui esse texto de Esdras 1 e 2 é quando Ciro ordena que o povo de Israel voltasse para edificar o templo. Então fala: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me carregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então a gente vê realmente a palavra de Isaías e de Jeremias se cumprindo nesse texto, né? Eu queria falar agora um pouco das profecias a respeito de Jesus, né? Estamos aí uma semana antes da Páscoa. Estudiosos falam que tem mais ou menos 456 profecias a respeito de Jesus na Bíblia. Eu separei 8 delas aqui, eu vou apenas citar os textos, não vamos ler porque senão ficaria muito longo, e nós vamos falar a respeito um pouco disso. Então, a primeira é que o Messias nasceria em Belém. Isso foi profetizado em Miqueias 5:2, e a gente vê o cumprimento em Mateus 2, versículo 6. A segunda é que teria sua vinda procedida por um mensageiro, que é João Batista. Então isso foi profetizado em Isaías 43 e em Mateus 3:3, relata o cumprimento dessa profecia. A terceira é que entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Foi profetizado por Zacarias em 9:9, e a gente vê o cumprimento em Mateus capítulo 21, versículo 5. Que ele seria atraído por um amigo e discípulo, Judas. Isso está em Salmo 41:9. E o cumprimento em Mateus 10, versículo 4. Que ele seria atraído pelo preço de 30 moedas. Gente, uma coisa extremamente específica, né? Foi profetizado por Zacarias 11:12 e cumprimento em Mateus 26:15. Que o dinheiro seria tirado na casa de Deus. Em Zacarias 11, versículo 13, parte B, e cumprimento em Mateus 27, versículo 5, na parte A. Que ele ficaria mudo frente aos seus acusadores. Em Isaías 53:7, cumprimento em Mateus 27:12. E que teria seus pés e mãos traspassados em Salmos 22:16, e o cumprimento em Lucas 23:36. Eu trouxe apenas 8 aqui, tem muitas profecias a respeito de Jesus. E o mais impressionante disso é que, só para ilustrar aqui, a chance de ganhar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões. A chance de você ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão. Então tem 50 vezes mais chance de ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena. E tem o Peter Stoner, ele escreveu um livro, A Ciência Fala, que ele fala que a probabilidade dessas 8 profecias se cumprirem simultaneamente numa única pessoa é de 1 em 100 quatrilhões. Eu nem sabia que existia quatrilhões. Então a gente vê que somente, está considerando as 8 só, se for considerar todas, não tem como calcular a chance disso acontecer. Então a gente vê a exatidão e a precisão de Deus para se cumprir toda a palavra dele. A gente vê como a Bíblia é fiel, como a Bíblia é digna de confiança, né? E a gente sabe, como eu falei aqui, estudando a gente aprende isso, é uma coisa que eu aprendi aqui na igreja, e como eu falei no início, que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. Então começou nele, termina nele, e tudo é para ele, né? Então a gente vê alguns exemplos, que é o cordeiro que Deus provê no lugar de Isaac, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E quando ele vai sacrificar em obediência a Deus, ele fala para ele não fazer aquilo, tem um cordeiro amarrado para sacrificar, aquilo representa Jesus. A gente tem o caso do povo de Israel saindo do Egito, quando Deus manda celebrar a Páscoa, matar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aquilo também
significa Jesus, assim como hoje o sangue do Cordeiro, como foi falado aqui, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. A gente tem o exemplo de Noé, que também Deus manda ele fazer a arca para trazer salvação para a humanidade, e Jesus da mesma forma também trouxe salvação para toda a humanidade. Então, se a gente for pegar exemplos, a história de José, tudo que acontece com José já é uma sombra do que aconteceria com Jesus. Então, realmente a gente vê a precisão, e que a palavra de Deus é impressionante. E como foi falado aqui, eu incentivo os irmãos a estudarem a palavra para poder ter intimidade, para poder ter conhecimento. A gente viu que é uma ordenança de Jesus, que a gente examine as Escrituras, para que a gente possa ter conhecimento, para que a gente possa ter intimidade com Ele e possamos entender nosso próprio entendimento, não pela boca dos outros, e confirmar se tudo aquilo que é falado realmente é da vontade de Deus. E é impossível a gente ter um relacionamento com Deus e uma vida com Deus sem conhecer a palavra dEle, sem frequentar a igreja, né? Que é a noiva dele, como o pastor João falou, e também sem oração. Acho que esses são os 3 elementos principais aí para a gente poder ter uma vida com Deus. Hoje a gente gasta tanto tempo com tanta coisa que não tem importância, que não nos edifica, e muitas vezes pouco tempo com Deus. Eu tenho certeza que se isso for invertido, as coisas vão começar a acontecer. Como eu falei, quando eu vim aqui para o ministério, acho que foi em 2016 que eu comecei a estudar a palavra, comecei a me firmar. Foi a partir desse momento que as coisas realmente começaram a acontecer mais intensidade. Antes disso já tinha me posicionado, me batizei no outro ministério, como o pastor João falar, e foi nesse momento que realmente eu me decidi, que eu comecei a buscar a Deus, que houve realmente uma transformação na minha vida e as coisas realmente começaram a acontecer. Então eu realmente incentivo aos irmãos a lerem a palavra, e nós temos uma igreja e um ministério que nos incentiva e nos dá condições para isso, a vir no culto, como o pastor João bem falou, e a ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler esse texto de Apocalipse, que é um dos meus textos preferidos, que fala a respeito de Jesus. Apocalipse 19, 11 ao 16, que fala: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.